Bom dia, queridos. Manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo a mais um Café com Deus. Que este dia seja extraordinário, seja um dia maravilhoso, seja um dia abençoado por Deus em todos os momentos da sua vida. Que esse dia possa ser um dia de crescimento, de bênção, de conquistas para você em nome do Senhor Jesus. Pois bem, segundo com o nosso estudo de Provérbios, capítulo 4, princípios de sabedoria ou sabedoria para a vida, nós vamos hoje entender um pouco melhor o capítulo 4, verso 23. Hoje eu vou pensar o verso 23, que ele praticamente resume tudo o que está em todo este capítulo. Eu vou pensar este versículo e conforme eu for discorrendo a respeito, nós vamos estar entrando em todos os assuntos e temas tratados ao longo deste capítulo, capítulo 4. Mas que tem como coluna dorsal principal o verso 23, que é um verso que já falei, já tratei dele, mas tem coisas interessantes que nós precisamos voltar a pensar. Este versículo trata de um tema que nós devemos, com certeza, voltar nele com frequência, porque mesmo já tendo ouvido várias vezes falar a respeito do assunto, eu ainda percebo e me deparo com muitas pessoas sendo enganadas e caindo de forma recorrente no engodo do seu coração, dos seus sentimentos, das suas vontades. Escute isso. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vou ler novamente. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Queridos, neste versículo está bem claro que toda a nossa vida depende de guardar o nosso coração. Ou sentimentos, emoções, conforme você preferir. Porque quando falamos de sentimentos, estamos falando dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Hoje a neurociência ensina isso como se isso fosse uma novidade. Mesmo a Bíblia já tendo ensinado e vindo falando disso há séculos, hoje a neurociência diz que as emoções e os pensamentos procedem do nosso coração, ou são também reconhecidos como fruto do nosso coração. Então, os resultados disso você tem na sua vida no dia a dia, como consequência dos seus pensamentos. O resultado que nós temos no nosso dia a dia, o resultado das nossas vidas, dependem disso, dependem da forma com a qual nós lidamos com os nossos pensamentos e com as nossas emoções. Por quê? Porque a neurociência já fala isso, mas a Bíblia está exatamente tratando disso nesse versículo. A Bíblia também nos ensina que os nossos pensamentos, eles geram os nossos sentimentos e emoções, que motivam as nossas ações e comportamentos. E a consequência disso é os resultados que nós colhemos no dia a dia. Então, do nosso coração procedem os nossos sentimentos e emoções. Estas emoções motivam as nossas ações e comportamentos. E através desses comportamentos nós agimos e isso traz como consequência os resultados que nós colhemos no dia a dia. E muitas pessoas estão colhendo coisas que não gostam, mas não entendem que isso é fruto das suas ações. Então é exatamente desse processo que o autor de Provérbios está tratando. Embora os nossos pensamentos sejam algo secreto e ninguém possa ter acesso a eles ou acessá-los, somente o próprio Deus, nem Satanás tem acesso a ele, somente Deus. Mas cedo ou mais tarde, eles vão vir à tona. Através das nossas ações, através das nossas atitudes, os nossos sentimentos e pensamentos vão vir à tona. Então, para ficar mais claro para você, para ficar mais compreensível, imagine você uma árvore com frutos. Os frutos são os resultados daquilo que está internamente dessa árvore. Então, os nossos pensamentos é gerado pelaquilo que está dentro de nós, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Isso vai gerar os frutos na nossa vida. É como uma árvore, ela manifesta quem ela é através dos frutos dela. Eu só sei que uma laranjeira é laranjeira porque ela produz laranjas.
Eu sei que uma mangueira é mangueira porque ela produz mangas. Então, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Nós somos conhecidos pelas atitudes e ações que nós manifestamos, e isso revela aquilo que está dentro de nós. Então, quando nós desejamos mudar algo ou fazer alguma transformação nas nossas vidas, nós temos que focar nos resultados, nos frutos. Mas precisamos entender que há uma relação de causas e efeitos. Eu não vou conseguir fazer essa transformação na minha vida, eu não vou conseguir mudar nada se eu não mudar primeiramente dentro de mim. E que essa mudança venha de dentro para fora. Você já parou para perceber ou para pensar por que as pessoas elas ficam procrastinando esse tipo de coisa na vida dela? Mudanças, transformações, coisas que são destrutivas, são tóxicas, são prejudiciais, mas elas vão procrastinando, elas vão segurando, elas vão enrolando. Coisas que precisam ser feitas para ela conquistar algo, para ela realizar algo, para ela fazer algo grandioso na vida dela, mas ela continua procrastinando. Há pelo menos 3 motivos que eu quero elencar para você aqui nesta manhã. Primeiro é que muitas vezes elas não querem de fato o resultado. Elas falam que querem, mas no fundo não querem. Aquilo não passa de palavras lançadas ao vento, é só da boca para fora. Não há sinceridade no que elas estão falando. Outras não mudam, não alcançam, não conquistam, porque elas falam da boca para fora, mas dentro dos seus corações, elas não querem assumir responsabilidade com o processo. Porque o processo dói, o processo é difícil, o processo tem um custo, o processo não é fácil, o processo daquela conquista, daquele objetivo é alto, é complicado, e elas não querem assumir responsabilidade com o processo. Porque tem que se comprometer com ele, senão não haverá resultado. Outras ainda, porque não acredita que possa conseguir. Tem pessoas que querem, que desejam, mas que não acreditam de fato em seus corações, que elas podem de fato conseguir aquilo que elas sonham, aquilo que elas almejam. E por isso elas ficam procrastinando para tomar algumas decisões e mudar algumas coisas nas suas vidas. Entenda, meu amado irmão e minha amada irmã, querido ouvinte do canal Café com Deus, a fonte de sucesso encontra nesse processo que nasce nos nossos pensamentos. Então, o segredo para darmos frutos saudáveis, como uma boa árvore, é aquilo que está dentro de nós, é a seiva que está circulando dentro de nós. Na minha chácara, certa vez, eu paguei umas pessoas para roçar a chácara e elas roçaram muito próximas aos pés das frutas e tinham umas frutas novinhas ainda e eles cortaram em volta do tronco dela todinho. Foram desatentos e não perceberam e cortaram em volta, não permitindo que o fluxo de seiva subisse da raiz para a copa, levando então vida e fazendo com que a fruta, o pé de fruta, frutificasse. Tem muitas coisas nos corações das pessoas que o mundo tem colocado, que a vida tem colocado, que a mágoa tem colocado, que o rancor, sentimentos tóxicos que tem impedido, tem cortado o fluxo de seiva, tornando muitas árvores que poderiam ser muito frutíferas, totalmente infrutíferas. Pessoas que poderiam estar dando muito certo na vida, mas que não estão produzindo nada, porque estão contaminadas ou porque o fluxo da seiva, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, foi cortado em suas vidas. Alguém cortou. Uma situação cortou, um sentimento cortou, uma atitude cortou. Então nós precisamos primeiro identificar o que é que está impedindo as nossas vidas de sair do campo da reflexão, ou então o que é que está contaminando os nossos frutos, ou o que é então que nós temos que mudar para dar frutos melhores. Nós precisamos identificar a natureza dos nossos pensamentos, a causa dos nossos problemas. Qual é a emoção que de fato tem dominado as nossas vidas? Qual é a emoção que está relacionada com as atitudes que temos tomado?
São atitudes, são emoções tóxicas, negativas, melancólicas? É a raiva, é o medo, é a insegurança? O que é que tem feito com que nossos frutos não sejam bons frutos? O que é que está impedindo? Então nós precisamos começar a mudar isso em nós. A entender que Deus tem algo melhor para as nossas vidas. Pai, que esta palavra encontre os corações nesta manhã acessíveis à Tua voz e à voz do Teu Espírito. Deus, que os corações nesta manhã dos ouvintes deste canal, das devocionais, sejam corações que possam ser acessados pelo Teu Espírito e pela Tua presença, para que sejam tocados, transformados, renovados, fortalecidos neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.